Bom dia, crianças, tudo bem? Bom, espero que sim. Hoje é o dia da nossa aula, Geografia, História e Ensino Religioso. E quem vai dar essa aula para vocês sou eu, né, a professora Fernanda. Então, tá bem, vamos ver o que nós vamos estudar hoje. Peguem o seu livro de História, vamos aprender, aberto na página 90. Tá? Façam isso porque é muito importante vocês acompanharem pelo livro a aula de hoje, tá bom? Então vamos lá. Olha aí o mapa do mundo, né? O mapa mundi, onde nós temos as divisões dos países por área, olha lá as áreas coloridas e o nome dos países, mesmo? Então a gente pode observar aqui todos os continentes nesse mapa, né? E os oceanos, Oceano Ártico, Oceano Atlântico, Pacífico e Índico. Ok. Qual é o título da nossa aula? O início da colonização. Olha lá no livro de vocês, na página 90, tá lá o mesmo título. Então, turma, qual colonização é essa? A colonização portuguesa. Na aula passada nós estudamos quando os portugueses chegaram aqui, né, e se depararam com várias etnias que já habitavam esse território, hoje chamado de Brasil. Essas etnias foram chamadas de indígenas pelos portugueses. Tá bem? E o que eles observaram? Que esses indígenas, eles eram diferentes entre si, né, as etnias, com diferentes, né, em suas religiões, hábitos, costumes, cotidianos, dança, música, enfim, em vários aspectos. Em alguns apresentavam semelhanças, como nós estudamos, né, alimentação, práticas de higiene, mas muitas diferenças, né? Então, pois bem, o que a gente vai prestar atenção nessa aula? Olha lá. O trabalho e a exploração da mão de obra escrava. Nesse momento histórico, no nosso território, que hoje chamamos de Brasil, tá? Então, quando os portugueses vieram para cá, eles precisavam de pessoas para trabalhar, mas eles não queriam pagar ninguém. Então, o que eles fizeram? No início, eles escravizaram os indígenas. Lembra que eu contei isso para vocês? Tá? Então, eles precisavam do trabalho e eles forçaram os indígenas a trabalhar sem receber nada em troca, tá? Olha lá. E depois? Bom, depois a exploração precisa de mais mão de obra, porque a princípio esse indígena retirava somente o que a natureza oferecia, né? Então era o pau-brasil para que os portugueses levassem à Europa e vendessem lá essa madeira tão importante para a época. Depois os portugueses observaram que aqui era propício para o cultivo da cana-de-açúcar. Por que cana-de-açúcar? Porque na Europa esse alimento, o açúcar, era muito valorizado, tá? Então eles queriam produzir isso em locais onde era propício, clima e terra, né? Para vender lá a preços muito altos, tá? Bem caro. Então o Brasil favorecia isso. Por quê? Aqui é um clima tropical, é quente, né? E a terra, o solo favorecia esse tipo de cultura, tá bem? A princípio, eles utilizaram mão de obra indígena, mas não foi suficiente. E o que eles resolveram fazer então? Trazer para cá os africanos, tá? Então veja aí no mapa. Quando a gente fala de África, nós falamos de vários países, porque a África é um continente, assim como a América, né? Olha aqui onde nós moramos, fica no continente americano, nós temos a América do Norte, América Central e América do Sul. O Brasil está localizado dentro da América do Sul, com outros países, ó, Colômbia, Venezuela, Argentina, enfim, é um dos países da América do Sul, o Brasil. Na África acontece a mesma coisa, são vários países dentro desse continente. E vieram para cá vários povos de vários países, tá? Para trabalhar aqui como escravos. Olha lá, circulei a África para vocês, para destacar aí. Por isso que a professora desenhou tanto indígena quanto africana tristes, bravos. Por quê?
Porque a mão de obra, ser escravo não é bom para ninguém, né, turma? Ser escravo você não tem direito, você não tem liberdade, você não recebe salário, você vem aqui trabalhar obrigado. Então, hoje, escravo é ilegal, tá bem? Mas naquela época não era, era legalizado. Então podia se vender escravos, tá? Então eles vieram para cá. Então vamos continuar. Para que eles vieram para cá? Lembra que eu falei? Para trabalhar nos engenhos de açúcar e também em outras áreas, tá? Em outros trabalhos, em outros serviços. Vocês vão ver mais adiante quais são esses outros modos de trabalho, outros locais onde essas pessoas vieram para trabalhar, os africanos, tá? A princípio nós vamos falar do engenho de açúcar, tá bem? Olha lá a foto que a professora destaca aqui para vocês, é a mesma do seu livro, que é uma ilustração, uma pintura, uma gravura, tá bem? Tá? Então olha lá, são os africanos trabalhando no corte e levando para a moenda lá, para moer a cana dentro dessa máquina e extrair, né, o caldo de cana, tá bem? Olha lá como é importante o boi também, né, dentro desse espaço. Vamos seguir então. O que eu apresento para vocês? A página 91. Olha lá a africana de novo representada aí, que a professora desenhou. A África e o Brasil. Olha lá, de novo nós trabalhando a cartografia. Olha como a cartografia, a geografia e a história estão sempre ligadas, e o ensino religioso, não é mesmo? Quando nós falamos das pessoas, nós falamos da história, nós falamos do espaço geográfico onde ela vive, da sua cultura, da sua religiosidade, não é mesmo? Então, quando a gente vê essa africana aqui que a professora desenhou, quando ela sai aqui do continente africano, tá vendo aqui, ó, a África, são vários países, ela saiu desse continente, veio para o Brasil, ela trouxe consigo o que mais? Ela trouxe a sua cultura, ela trouxe a sua religiosidade, ela trouxe os seus hábitos, os seus gostos, não é isso? Então é o que trata nessa página. Olha lá, você conhece a cultura africana? Para responder essa pergunta, pense antes no seu dia a dia. O que é dia a dia? É cotidiano, não é? Nas pessoas que você conhece, nos alimentos que você consome e nas músicas que você escuta. Então olha lá embaixo, né? Tem uma ilustração nessa página de um senhor africano batendo um tambor. Olha lá, muitos elementos da música africana, como alguns ritmos, instrumentos musicais influenciaram a música brasileira. Lembre-se sempre, quando a professora fala da cultura africana, vocês têm que lembrar também da indígena, que a gente também tem herança indígena na cultura brasileira, muito, né? Tanto dos povos africanos como indígenas, nós herdamos muitas palavras que nós utilizamos, tá? Vamos ver o próximo. Olha lá, vestimentas e acessórios, tá vendo? Enfeites também são heranças africanas que nós utilizamos hoje. Olha lá a figura da mulher no livro. E depois, temperos, não é mesmo? Olha lá, os temperos africanos, que fazem parte da culinária africana e que nós também herdamos. Que bom, né, turma? Nós herdamos várias receitas desses povos africanos, tá bom? Então vamos ver o que mais que nós vamos estudar. Olha lá uma pergunta para vocês. Como você acha que era produzido o açúcar há cerca de 500 anos? A professora falou para vocês, né, que vieram povos da África escravizados para trabalhar no engenho de açúcar. A princípio, olha lá, no engenho de açúcar. Engenho de açúcar produz o quê? Açúcar, né, crianças? Então, como será que era produzido há 500 anos atrás, lá esse açúcar? Será que é como hoje? Olha lá as perguntas. Reflitam. Olha lá um doce feito com açúcar, que todo mundo, eu acredito que vocês gostem como eu. Um brigadeiro, assim como outros doces, como outras receitas, não é mesmo? Que é necessário o açúcar, tão importante pra gente.
Mas antes, além de ser importante, era muito caro, porque poucos lugares produziam esse açúcar. Ele era produzido, olha, dentro do engenho, tá bem? Como era esse engenho, professora? Então vamos lá, abra o seu livro na página 97. Ah lá, o engenho. Tá vendo uma imagem do engenho de açúcar? Vamos ver como ele funcionava. A professora vai ler com vocês a história da página 98 e 99. Vamos lá? É bem importante essa história, por isso que a professora deixou aí para vocês, para que a gente pudesse ler juntos. Vamos começar. O engenho de açúcar. Primeira parte. O engenho era uma grande propriedade rural onde se produzia o açúcar. Vamos conhecer algumas de suas características? A cana, cultivada em áreas de mata nativa, derrubada, era a principal matéria-prima utilizada na fabricação do açúcar. O corte, a colheita e o transporte da cana eram realizados pelos africanos escravizados, recém-chegados da África, chamados de escravos novos. Após a colheita, a cana era levada para a casa de engenho, em carros de bois. Olha aí no seu livro a ilustração dos africanos escravizados, colhendo a cana e colocando dentro do carro de boi. A casa de engenho era o lugar mais importante da propriedade. Nela, a cana era moída e o açúcar fabricado, a maior parte do trabalho era realizada por africanos escravizados. Os grandes engenhos ficavam próximos aos rios, pois suas águas moviam as moendas. Turma, vou parar aqui. Olha aí na ilustração, tá vendo o rio? Olha lá o desenho da moenda. Então a água entra e faz um movimento para que essa roda gire, tá bem? Os rios ainda fornecem peixes para os moradores e eram utilizados como vias de transporte. Isso, transportes aquáticos, né? Como canoas, embarcações, tá? De produtos. As matas situadas às margens da propriedade forneciam madeira para as construções e lenha para o beneficiamento do caldo de cana. Tá bem? Então, olha como era importante a natureza ali. Dela eles retiravam tudo, não é? Lembra sempre, ó, que onde era mata foi cortado e plantado cana, tá? O rio fazia a moenda funcionar para que o engenho pudesse moer a cana, né? E também dava alimento, que era o peixe, e funcionava como transporte, via de transporte, tá? E a madeira que ficava próxima ali na mata, construíam-se as moradias e o próprio engenho aí. E além de fornecer a lenha para os fornos, tá? Depois vocês vão ver como é que funciona esse forno, tá bem? Próximo, olha lá. A senzala era o maior lugar, tá? Era bem grande esse lugar, pessoal, onde ficava a senzala. Por quê? Porque era onde ficavam abrigados os africanos escravizados, depois da jornada de trabalho. Então, depois do dia de trabalho, eles iam para aí. Ela era uma construção feita geralmente de pau a pique ao redor da senzala. Os escravos cultivavam hortas para melhorar a sua alimentação. Tá vendo ali atrás a horta desenhada e do lado de lá? Tá bem. Próximo, olha lá. O senhor de engenho. Como era chamado o dono do engenho? Morava com a sua família em uma construção que geralmente era confortável e ampla, chamada de casa grande. Nela trabalhavam africanos escravizados domésticos, em sua maioria mulheres que realizavam várias tarefas, como cozinhar, lavar roupas e cuidar dos filhos dos senhores. Muitas africanas escravizadas, conhecidas como amas de leite, amamentavam essas crianças. Olha ali na figura também. E o último, pessoal? Era comum a construção de uma capela na propriedade do senhor de engenho, onde eram realizadas cerimônias e festas religiosas. Pessoal, é da religião. Qual religião é essa que nós estamos falando? Da religião católica, tá bem? Tá? Como nós estudamos também, aprendemos sobre
as religiões, a diversidade, né, dentro das religiões. Nesse caso aqui, essa capela configura uma construção católica, tá bem? Além disso, era onde acontecia o batismo dos africanos, escravizados recém-chegados. Então, por que batismo? Por que era importante uma capela? Porque o senhor de engenho era católico, os portugueses também eram católicos, e quando os africanos chegavam, eles tinham outras religiões, eram diversas. Mas era importante para os portugueses converter essas pessoas à religião católica. Então, de certa forma, pessoal, essas pessoas eram obrigadas, tá, a se converter ao catolicismo, tá bem? Nessa época, tá? Vamos ver lá. Agora que você já aprendeu sobre os engenhos de açúcar, vamos fazer as atividades das páginas 100 e 101 juntos, tá bem? Então abre lá na 100. Abriram? Então vamos lá. 1. O mapa a seguir mostra as regiões de cultivo de cana-de-açúcar e a quantidade de engenhos nas regiões açucareiras da colônia, por volta de 1600. Observe-o e realize as atividades. Então, olha lá o mapa aqui no canto direito do seu livro. A. Cite o nome da cidade e das vilas localizadas na área de cultivo onde se encontrava a maior parte dos engenhos. Então, qual era o nome da cidade? Filipeia, não é isso? Olha lá a bolinha, olha a gente usando o que a gente aprendeu em geografia lá, olha. Ler mapas. Pontinho preto no meio de um círculo, cidade. Pontinho preto, vila. Retângulo verde, áreas de cultivo de cana-de-açúcar. Olha lá a rosa dos ventos que nós aprendemos, né? A linha que divide o território amarelo do espaço azul, que é o oceano. Combinado? Quais são as vilas? Vamos lá falar juntos? Vamos lá. Natal, olha lá. Que mais? Olinda, que mais? Recife, Porto Calvo e Penedo. Perfeito? B. Marque um X na alternativa que indica a quantidade de engenhos que havia na área de cultivo, onde estavam localizadas as vilas de Ilhéus, olha lá, Ilhéus e Porto Seguro. Então localiza lá, ó. Ilhéus e Porto Seguro. Localizaram no mapa? Tá. Quantos engenhos tem nessa localização? Perfeito. 4 engenhos. Ótimo. C. De acordo com o mapa, quantos engenhos havia na colônia por volta de 1600? Marque um X na alternativa correta, pessoal. Então é fácil, né? É fazer uma conta de adição. Olha lá, você vai somar 66 mais 36 mais 4 mais 6 mais 3 e mais 4. Qual é a resposta? Conseguiram fazer? Isso mesmo, parabéns! 119 engenhos. Correto. E o número 2 e o último. Observe as legendas a seguir. Viram as legendas? Nós temos até a letra F. Elas descrevem as principais etapas da produção do açúcar em um engenho colonial. Identifique cada etapa e relacione-as corretamente nos quadrinhos próximos às imagens apresentadas abaixo. Então, olha lá, nós temos 6 ilustrações. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E em cima de cada ilustração nós temos um quadradinho. Você vai colocar a letra da legenda correspondente ao quadrado. Combinado? Lembra que eu falei que a gente ia ver mais para frente como é que funcionava o processo da produção de cana-de-açúcar? Então, é por isso que eu quis fazer com vocês esse exercício juntos, porque é importante vocês entenderem o processo, tá? Posso ler? A cana era cortada e transportada pelos africanos escravizados até a casa de engenho em carros de boi. Então fala para mim qual que é essa daí, que é a cana que está sendo cortada. Onde está essa ilustração?
Perfeito, isso mesmo. É a ilustração do meio da fileira de baixo, da segunda fileira. Então, ali você vai colocar a letra A. Ok. B. Na casa de engenho, a cana era moída para extrair o seu caldo. Lembra que a gente viu lá na historinha que o rio fazia a água entrar pela moenda e fazer a cana ser moída para extrair o caldo? Olha lá como fazia lá dentro, ó. Achou? Quem achou a última ilustração da primeira fileira, tá certo, acertou. Ali você vai colocar a letra B. Perfeito. C. O caldo de cana era cozido em tachos para engrossar e virar melaço. Olha lá para que servia a lenda. A lenha, desculpa, que lenda o quê? A lenha. A lenha servia para aquecer o forno, tá? E fazer o caldo de cana virar um melaço, tá bem? Qual é essa ilustração? Isso mesmo, olha lá. É a primeira da primeira fileira, letra C. D. O melaço era coado e despejado em formas de barro. Procura lá onde tem formas de barro. Achou? Para solidificar e branquear. Então, qual é? Isso mesmo. É a última da segunda fileira. Põe lá, letra D. E. Assim que o açúcar solidificava e branqueava, os trabalhadores o retiravam da forma, batiam e colocavam ao sol para secar. Onde aparece a ilustração dos africanos escravizados batendo o açúcar? Isso, na primeira gravura da segunda fileira, letra E. F. Depois de secar, o açúcar era encaixotado e levado ao porto para ser transportado para a Europa. Lembra que eu contei para vocês que lá era vendido bem caro? O açúcar era muito caro? Então, olha lá, qual é essa daí, a F? Isso é a do meio da primeira fileira. Então, vamos ver como ficou depois de pronto? Então, vamos lá, eu vou falar a sequência e você confere aí no seu livro. C, F, B, E, A e D. Pronto? Ok, vamos para o próximo? Olha lá de novo a africana, mas agora ela não está muito feliz não, né? Ela está bem brava. Por que será? Porque ela vai trazer isso aqui para vocês, gente. O trabalho escravo nas minas. Então, professora, você vai me perguntar assim, além do engenho de açúcar, os africanos escravizados também trabalhavam nas minas? Sim, turma. Olha lá na página 103. E eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem. Olha lá uma imagem, não é fotografia, é uma ilustração, uma pintura de uma cena do cotidiano do trabalho escravo nas minas. Tá bem? Aqui eu quero que vocês leiam depois com atenção essa página e principalmente esse quadrado aqui verde. Tá bem? Vamos ver o próximo. E mais um local onde eles trabalhavam como escravos também, nas cidades. Vira a página 104 e você vai ver mais uma ilustração lá de trabalhadores africanos escravizados nas cidades. E eu vou apresentar uma para vocês aqui, ó. Olha lá. Também outro trabalho muito comum dentro dos centros urbanos, escravo, tá? Nos centros urbanos, eles chamavam de escravos de ganho. Por quê? Porque eles vendiam algumas coisas, né? E a maior parte desse dinheiro que eles vendiam, que eles conseguiam através da venda, eles tinham que devolver para o seu senhor, para o seu dono, tá bom? E o que ficava para eles, o que restava a eles, que era pouco, né? Eles usavam para comprar roupas, alimentos, e alguns conseguiam até guardar para comprar a alforria. O que é a alforria? A sua liberdade, tá bem? Professora, mas será que eles não se importavam com isso? Eles
tudo bem ficar como escravo, eles só ficavam tristes, mas eles não lutavam, eles não resistiam, eles não brigavam. Sim, pessoal. Desde que chegaram aqui, os africanos sempre lutaram contra a escravidão, tá? Sempre resistiram, tá bem? E nós temos um líder muito importante no Brasil chamado Zumbi dos Palmares. Eu acredito que todos vocês já ouviram falar, né, desse líder africano que resistiu e lutou contra a escravidão. Importantíssimo, tá? Nós temos lá a Semana da Consciência Negra e que fala muito sobre a escravidão, sobre essa herança horrível, né, que nós temos dessa forma de trabalho, de trazer essas pessoas para cá obrigadas. Então, assim, é uma série de coisas que se trabalha e a gente lembra disso durante essa Semana da Consciência Negra, que tem aqui na 106, tá bem? Na página 106. Zumbi foi, como eu disse, foi importante. Tiveram outros líderes, mas esse é o que mais se destacou. Tá? E qual é a forma de lutar? Eles lutavam mesmo, eles faziam rebeliões, eles tentavam fugir. E quando eles fugiam, e quando eles conseguiam fugir, eles iam para lugares chamados de quilombos. Tá? E eu chamo a atenção de vocês aqui para o Paraná. O Paraná também foi uma região onde vieram muitos africanos escravizados e formaram esses quilombos. Nós vamos ver aqui, ó, os quilombos que hoje são legalizados, que pertencem a essas pessoas, eles estão em vermelho, tá bem? Então olha lá, quantos quilombos nós temos no Paraná. E uma forma de resistir, turma, é quando essas pessoas, elas mantiveram a sua cultura e a sua religiosidade, tá bem? Nós temos várias religiões africanas, tá? No nosso país. Elas são respeitadas, elas são legalizadas. E quanto à cultura, por exemplo, a capoeira hoje, tem muitas pessoas que fazem capoeira, né? É uma dança, é uma luta, mas que até um tempo atrás ela era ilegal. Eles tinham que fazer isso escondido, tá? Porque podia até ser preso, tá bem? Então a comida era uma forma de resistência, manter a sua culinária, manter a sua dança, né? Manter as suas brincadeiras, a sua música. Tudo era uma forma de resistência, de manter o que eles eram, tá bem? E finalizou a nossa aula de hoje. O que vocês vão fazer agora? Olha lá o livro de vocês de novo, de História e Geografia, de História, né? Do 4º ano. Você vai pegar, já está com o seu livro na mão, você vai ler a página 90, 91, 92, daí você vai lá para 97, 103, 104, 105, tá bom? Olha lá, você só vai ler as páginas que a professora colocou aqui e vai grifar as informações que lhe chamou a atenção, combinado? Depois, você vai fazer no livro os exercícios da página 95, tá? É no livro, tá, turma? Então, qual é a página 95? São 2 exercícios que falam sobre o que nós conversamos aqui, tá bem? Próximo. Você vai colocar o seu nome na atividade, vai fotografar e vai postar no grupo da sua turma. Combinado, turma? Então tá bom. A professora está à disposição de vocês para tirar dúvidas, para explicar o conteúdo novamente, tá? É só mandar uma mensagem no WhatsApp para mim, no privado, e a professora responde a vocês, tá bem? Então, olha, bons estudos, bom trabalho, fiquem bem e a professora está com muita saudade de vocês.